Saudar os meus irmãos com a graça e a paz de Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar você para a gente nessa noite meditar e passear um pouquinho, irmãos, na história de uma mulher que ela recebeu o perdão do Senhor. História esta muito conhecida no nosso meio, é uma história da mulher adúltera que se encontra no livro de João, no capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. Glória a Deus. João, capítulo 8. Todos encontraram? Amém? Quem não achou, me ajuda, Senhor. Diz assim: todos acharam? Estamos procurando. João capítulo 8, irmãos, fala desta maneira: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adultério, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistisse, perguntou-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, olha que coisa interessante é a palavra do nosso Deus. Confesso aos irmãos que uma breve, pequena leitura nessa tarde, logo após chegar do trabalho, mas depois fui também dar uma olhada em estudo e descobri algo que talvez em outra pregação eu não tinha visto, porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Cada vez que a gente lê um texto, a gente descobre algo novo. E eu descobri hoje, dentro desse texto, que talvez o que o autor está colocando aqui, irmãos, nada mais possa ter sido uma trama dos judeus. Por quê? Por que a gente pode levantar suspeita de que foi uma trama? Perceba que Jesus, ele vai ensinar onde? No templo. E no templo tinha uma galeria voltada ali, né, para o povo, era separado ali. E como que essa mulher, ela foi apanhada em adultério,
se a Bíblia vai dizer lá no Velho Testamento que tem que ter, né, ali a outra pessoa, o texto não nos revela cadê o homem. Ora, para ela adulterar tem que ter a segunda pessoa, não tem? Mas cadê o homem? Por que não levaram? Por que o autor escrevendo aqui, João, ele não faz preferência em dizer assim, olha, né, o Daniel foi apanhado em adultério, olha, o irmão Renato foi apanhado em adultério, olha, o irmão Paulo foi... Não, o autor não quer enfatizar o nome de quem adulterou. O autor ele quer identificar aqui, vamos sabe o quê? Uma trama para querer pegar Jesus. E qual era a trama para querer pegar Jesus? Levar ele, né, ali a se contrariar com a lei de Moisés. Porque o texto sagrado vai dizer para nós lá no Antigo Testamento que tinha que ser apanhado no ato. Ora, se aquela mulher estava no templo adulterando e não foi pega com o marido, como que agora vão trazer ele? Só que o mais interessante, quando trazem, se apercebe, irmão, que a classe de pessoas que vai trazer essa mulher até Jesus, quem é a classe de pessoas que vai trazer esta mulher até Jesus? Escribas e fariseus. Nós sabemos que há três classes de pessoas que eram contrárias a Jesus: saduceus, escribas e fariseus. E aqui, os escribas e fariseus estão trazendo esta mulher. Por quê, irmão? Porque até Isaías entender, do capítulo 1 ao capítulo 6, Isaías, ao ser chamado pelo Senhor, ele foi chamado para profetizar um povo de condição melhor. Então ele se sentia algo. E do capítulo 1 ao capítulo 6, Isaías era muito que chegar e você vai perceber a escrita lá no livro que ele vai dizer assim, logo no começo: ai daquele, ai de você, ai disso, ai, até chegar ao capítulo 6, que o Senhor vai ter que tirar os rios do meio do caminho, se revelar para ele. Aí a partir do capítulo 6, verso 8, quando o anjo vai tocar nele com antenais, né, de brasa viva, aí o versículo posterior vai dizer: Senhor, ai de mim, Senhor, porque eu sou um pobre pecador, homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo pecador. Então, essa classe vai trazer esta mulher até Jesus com a alegação de que ela está adulterando. E eles vão perguntar: por quê? Porque eles queriam pegar Jesus na palavra. Se Jesus não condenar ela, ele está contrariando a lei de Moisés. Era isso que eles queriam. Só que não sabia eles, irmãos, que o próprio Jesus tinha nele a essência do Pai, porque ele também era o próprio Deus. Então ele também fez com que Moisés escrevesse a lei. E aquela mulher está ali, e veja só, eles colocam aquela mulher de pé, na frente de todo mundo. Agora imagina comigo uma ação, irmão. Imagina que essa taça é uma pedra. Aquela mulher está de pé. Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Vamos botar aqui a Paula, eu estou preparado. Imagina uma pedra de calçamento, irmão. Estou com a pedra preparada. E o povo está dizendo: ela foi pega em adultério. E a lei diz que se for apanhada em adultério, ela tem que ser apedrejada. E o Senhor? Agora, o que é que o Senhor tem para dizer? Estou preparado para dar a primeira pedrada. Mas Jesus, que é a própria sabedoria, ele para, irmão, navega comigo, coloca a tua mente comigo dentro da história. Está
todo mundo com a pedra preparada, pedra afiada, pedra de calçamento, pedra de todos os tamanhos. A coitada está lá, foi apanhada, nesse segundo texto, está lá, foi apanhada em adultério, e o povo está esperando apenas uma resposta de que para incriminar. É igual a figueira folhar, cadê o fruto? Não tem, não corta ela, irmão. Jesus nunca vai excluir ninguém. Jesus sempre vai amar a gente. Ele disse, o agricultor, ele disse, Senhor, não tem corta. O agricultor foi olhar, Jesus, me dá mais um ano, eu vou cuidar dela, eu vou zelar por ela, eu vou adubar ela, e quando o Senhor vier vai ter filho. Sabe o que é que o mundo quer de mim e de você, irmãos? Ele quer apenas um escorregão nosso, que é para olhar para mim e para você e dizer assim, ó, mas ali não é o crente que só quer ser santo, que só quer ser o bichão, o santarrão, aquele que não erra, aquele que não falha, sabendo o mundo que não há ninguém perfeito na terra. Aí Jesus agora, olhando, primeiro ele está escrevendo, depois ele levanta e ele diz assim, ei, quem dentre vocês que está com a pedra na mão, que não tenha pecado, podem atirar a primeira pedra. Irmão, isso daqui há uma conexão de Paulo em 1 Coríntios, quando diz, ei, examine-se, pois o homem a si mesmo. Ele está dizendo, você está sem pecado, então atire a primeira pedra. Ou seja, aí cada um no seu subconsciente começou a olhar e dizer assim, vixe, mas talvez lá no secreto, no escondido, eu também estava traindo a minha mulher. Vixe, aquele dia que eu entrei naquele lugar que ninguém viu, o homem da terra não viu, mas os olhos do Senhor estavam lá. Ao sacerdote que estava roubando as ofertas do altar, do templo, ele disse, ei, como é que eu vou jogar pedra na Patrícia se eu estou roubando dinheiro do altar, se eu estou pegando as irmãzinhas que vêm para o templo? Ei, o outro disse, eu também estou errado. Aí eles estão com a mão levantada, preparada, um começa a soltar, outro começa a sair. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, bendito seja o nome do Senhor. A gente só tem que olhar para nós e dizer, Senhor, eu não quero me importar com o pecado do meu irmão, cabe a ele o Senhor, eu quero me importar comigo, porque o primeiro grande pecador sou eu, e se eu olhar para mim, Senhor, eu não posso apedrejar essa mulher. Sabe por quê? Porque também eu sou pecador e eu peco todos os dias. Porque o que o texto está mostrando para nós é a bondade, é a graça e a misericórdia do Senhor. Imagina só agora comigo, você naquele dia morto de medo, drogado, noiado, cheirado. Imagina comigo naquele dia, você saiu para fazer uma parada, para matar alguém, ou então você estava errando, adulterando, bebendo, e o diabo estava lá no pé da cruz, dizendo, está vendo esse daí, Senhor? É o teu filho, né? Mata ele, ele não se importa com você não. Se ele se importasse com você, ele não estava noiado, não estava bebendo, não estava drogado, não estava adulterando, mas Jesus estava dizendo, bem não, ainda que ele não se importe comigo, mas aquele que eu tenho a essência dele, ele disse que eu preciso vir para a terra para morrer por eles e salvar eles, para levar eles para o céu. Jesus não desistiu de mim, de você. Jesus disse, eu vou continuar acreditando. Sabe por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça e a misericórdia do Senhor. Aleluia. Aonde o pecado abundou, a graça foi maior. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer em acusar, Deus não tem prazer em apontar, Deus não tem prazer em desprezar. Deus tem prazer em dizer, ainda que seja falho e pecador, mas se arrepender, se olhar para o coração, largar a pedra e dizer, Deus, o maior pecador sou eu. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, o Senhor
pecado. Por isso que o pastor Moisés, sendo usado por Deus nessa noite, ele disse: não deixa de cear, porque num culto desse de ceia, sabe o que o diabo faz? Ele disse: hoje tu errou, hoje tu passou o dia mentindo, hoje tu passou o dia pecando, tu vai cear. É o que o diabo quer, irmão. Sabe por quê? Porque 1 João capítulo 1, verso 7, a partir do versículo diz assim: ei, que se nós confessarmos os nossos pecados, nós temos um advogado junto ao Pai, e que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Então o diabo não quer que você ceie, sabe por quê? Porque a ceia é o antídoto que te dá força, onde você está dizendo: eu estou confirmando a minha fé, que ele morreu, ele ressuscitou, e eu entreguei a minha vida nas mãos dele. Então nessa noite não deixe o diabo colocar um obstáculo. Se ele disser: não sei, não, você errou, aí você vai dizer para ele: eu hoje errei, eu hoje pequei, mas agora nesse momento eu estou na qualidade de pecador, dizendo: Senhor, eu pequei, mas eu me arrependo e necessito do teu perdão e da tua misericórdia. O sangue de Jesus vai sobre as nossas vidas, limpando, purificando a gente, aleluia, porque a única pessoa que é acusadora é o diabo. Então é você que tem que fazer o seu exame de consciência. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque às vezes, irmão, é incrível como a gente vê pessoas dentro da igreja e diz assim: ó, essa bolsa não era para cear não, porque ela está fazendo isso. Essa sacola amarela não era para cear não, porque ela está assim. Quem é o homem para dizer alguma coisa? Se o Senhor já nos perdoou, irmão. Quem é o homem para dizer que eu não posso, que você não pode? Se o Senhor já nos perdoou de todo o pecado. Nós nos esquecemos de quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos voltados para nós. Nós nos esquecemos de quando a gente fala do filho de alguém, tem um filho nosso dando um trabalho. A gente se esquece de quando o nosso marido está fazendo as algazarras dele, né? A gente está falando do marido da outra, o nosso marido está dando trabalho. A gente se esquece de que enquanto a nossa esposa está dando trabalho, a gente está falando da esposa, né? Do outro marido lá. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não. A Bíblia diz: ei, tira primeiro o argueiro que está no teu olho, para depois tu tentar tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ele está dizendo o seguinte nessa noite: você está limpo, purificado, então suba direto para o céu, porque na terra ainda é lugar de pecador, mas remido e lavado pelo sangue de Cristo Jesus de Nazaré. Glória. Quem ama o Senhor ama a bondade. Quem ama o Senhor ama a misericórdia. Quem ama o Senhor ama o perdão. Eles não sabiam que eram perdoar, irmãos. Eles só sabiam apontar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É fácil quando a gente fala uma coisa que não sabe. Lá na empresa agora, há uns 15 dias um levante grande. Todo dia a gente vai fazer lá o quebra de corte. Aí tem uma prevenção que ele vai, o cara já teve experiência em outra empresa, ele tem um pouco de conhecimento. Quando foi esses dias, a gente tirou um caqui, que a gente viu que ele não estava bom, e a gente colocou para lançar lá no quebra. Aí o prevenção: tá bom, aqui tá bom, e foi lá aqui para a mulher. Aí eu estava em casa falando, a mulher ligou para mim: Daniel, eu estou jogando coisa boa aqui
eu liguei para a menina lá do setor e eu disse: o que é que está acontecendo? Não, prevenção aqui, está dizendo que esse aqui está bom, não sei o quê. Aí ela pegou, lá na nossa sala de preparo tem câmera, e ela disse: me deu o caquinho. Ela pegou o caquinho, quando ela foi cortar o caquinho estava estragado por dentro. Aí a gente olhou para a dona e disse assim: você não está vendo? Como falar é fácil, mas conhecer é mais difícil. Ele estava falando de algo superficial que ele achava que conhecia, mas não sabia que a fruta estava estragada por dentro. Assim eram os escribas e fariseus. Eles queriam condenar uma mulher que o texto me deu margem hoje para me dizer: cadê o homem que adulterou com ela? Porque para ela ser adulterada, o homem também teria que ser apedrejado. Os dois, ambos seriam apedrejados. Por que o texto só fala dela? Por que o texto não coloca ele? Sabe por quê? Porque o diabo, irmão, a especialização dele é buscar falha em nós. Porque às vezes é mais fácil eu dar desculpa para uma situação do que eu reconhecer que eu estou errado. É mais fácil eu dizer: não, mas eu estou fazendo isso aqui porque a Paulo também faz. Não, mas eu estou agindo assim porque a Paulo também age. Não, a gente não pode justificar um erro com outro erro. A gente não pode querer viver a vida do outro se a gente também vive do mesmo jeito. A única diferença talvez que exista qual é? Um erra bebendo, o outro erra adulterando, o outro erra fumando, o outro erra se drogando, o outro erra de outra maneira, mas a gente acaba errando, porque não existe ser humano perfeito, existe ser humano buscando a perfeição, chegando aos pés do Senhor. Então sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje? Que os teus acusadores cairão por terra. E aqueles que estão com a pedra levantada para jogar em você, eles voltarão atrás. Sabe por quê? Porque o acusador não tem poder na minha e na tua vida. Porque o sangue de Jesus já nos resgatou nessa noite, irmão. Glória a Deus. E aí agora, cadê eles? Primeiro o sacerdote soltou a pedra e foi embora. O outro do mesmo jeito, outro do mesmo jeito. Jesus agora levanta novamente e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Eu sempre gosto de falar desse testemunho porque ele é muito forte. Já falei aqui algumas vezes, vou repetir ele novamente. Certo professor que tinha uma vida toda desmantelada estava dando aula. Porque ele estava dando aula, aí uma jovem perguntou: professor, posso pegar o seu giz? Ele disse: pode. Posso ir para a lousa? Ele disse: pode. E lá na lousa, a aluna começou a botar os pecados do professor tudinho naquele quadro. Ela encheu o quadro dos erros do professor. Lá no final do quadro, lá no cantinho, ficou um espaçozinho. Quadro cheio, mas lá no final ficou um espaçozinho. Aí quando ela escreveu, o professor olhou para ela e disse: você já terminou? Ela disse: terminei. Colocou tudo o que você queria? Ela disse: coloquei. Você pode me dar o giz novamente? Ela disse: posso, está aqui. Aí ele foi lá, escreveu no espacinho que ficou: mas o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Oh, glória a Deus. Diabo caiu por terra. Sabe por quê? Porque o diabo não pode mais nos apontar, irmão. Tudo que a gente fez ou fazia lá no passado ficou para trás, porque agora nós somos remidos no sangue de Cristo Jesus. Então eu quero que você nessa noite receba no seu coração, receba no seu pensamento, na sua consciência,
Eu quero que você nessa noite no seu ser receba o perdão do Espírito Santo, o perdão do Senhor. Eu quero que você seja lavado na sua alma hoje com o sangue do Cordeiro. Não deixe o diabo minar a tua mente. Não deixe o diabo dizer que você errou. Ei, tu fez aqui de errado, hoje tu vai ser avô. Porque todas as vezes que eu me arrepender, o Senhor disse, perdoa até 70 vezes 7. Todas as vezes que eu me arrepender, o Senhor está pronto para me perdoar e para te perdoar no nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória. Vai. Senhor agora está dando a ela a oportunidade, vai. E não peça mais. O que Ele está dizendo, irmão, para mim e para você é: ei, eu já te perdoei. O que eu não quero que aconteça é que você volte a fazer tudo de novo. Vai e segue uma nova vida. Vai e faz tudo diferente do que um dia você fez. Segue um novo modelo de vida. Segue uma nova vida agora em Cristo. Tentando errar menos, tentando falhar menos. E agradando sempre ao Senhor. Porque todas as vezes que a gente errar e se arrepender, pode ter certeza que a porta do céu estará aberta para nós. Pode ter certeza que o Senhor estará lá, pronto para nos perdoar e dizer: ei, eu te entendo, eu te compreendo, eu conheço as tuas fraquezas, eu sei que você quer mudar, mas você não consegue ainda, eu sei que você tem o desejo de fazer tudo diferente, ainda está lhe faltando a força, mas eu estou aqui para dizer: o motivo da minha morte na cruz foi para levar você à consciência de que você é capaz de vencer todas as coisas e de que o sangue de Jesus está aqui para lavar as nossas vestes e torná-las mais brancas do que a lã. Porque o próprio Isaías ainda vai escrever e dizer: ei, se o teu pecado for vermelho como escarlata, mas Ele é poderoso para tornar ele mais branco do que a lã e mais alvo do que a neve. Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que o diabo tem raiva de mim e de você, porque ele tenta. O próprio João escreve no Apocalipse, ele vai dizer, e todos os dias ele lança acusação contra nós diante do Senhor, mas que agora o Senhor responde para ele e diz: ei, eles agora são lavados, são remidos, continua falando, continua faltando, continua pecando, mas agora são remidos pelo sangue do meu amado Filho Jesus, que foi para a cruz do Calvário, e que eles hoje reconhecem que Ele é o Salvador deles naquela terra. Oh, glória! É por isso que o diabo tem raiva de mim e de você. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: a maior alegria nossa é que o nosso nome está escrito no livro da vida, ainda sendo pecador, mas o nosso nome está escrito no livro da vida. Você tem certeza disso, que o seu nome está escrito no livro da vida? Você poderia dar um grado de glória a Ele nessa noite? Aleluia. Aleluia. Onde é que ela está os acusadores? Senhor, não sei, voltar atrás. Não tem, pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ei, olha para cá, olha para você. Deixa o teu irmãozinho de lado. Agora, Jesus ainda foi seu irmão também, Jesus. Ajuda ele.
Jesus, levanta o meu irmão, Jesus, levanta. Jesus, eu quero ver o meu irmão cair, então levanta ele, levanta. Oh, glória. Sabe por quê? Porque o Senhor não nos condena, irmão. Porque Ele escreveu João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo. E esse mundo que Ele está falando em João não é um mundo cósmico, não é um mundo físico. Ele está dizendo, porque Deus amou o mundo. Ele está dizendo, um mundo pessoa. Ele está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque eu não vim, no verso 17, porque eu não vim condenar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. Oh, glória. Aí Romanos 6, 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 3, 23: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Romanos capítulo 8, verso 1 diz o quê? Portanto, agora, todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Ou seja, mas no verso 1 ele vai dizer, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a lei. A lei é o quê? A lei de Moisés mata, apedreja, esquarteja, lança fora, despreza, joga pedra, faz isso. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei mata, Jesus vem da vida, Jesus resgata, Jesus perdoa, Jesus escreve o nome no livro da vida. Ei, o amor dele é incondicional, igreja. Como você vai hoje? Glória. Se eu disser para você, olha para a tua vida 20 anos atrás, será se o fariseu não estava lá? Condena ele, condena ela. Estava ou não estava? Estava. Mas Jesus foi lá e disse, não importa o que ela está fazendo, o que ela fez. O importante é que ela ouviu a voz do Espírito Santo. E ela está dizendo no coração dela que eu sou o Senhor da vida dela. Eu convido você a declarar essa noite com seus lábios. Diga assim, irmão, no reino espiritual, físico, para que teu adversário escute. Diga, diabo. Diga com fé, irmão, diga, diabo. Nós somos pecadores. Hoje eu já pequei, mas eu conheci um Deus que Ele morreu. E hoje eu estou trazendo a memória de que Ele ressuscitou. E Ele trouxe vida, trouxe perdão. E que Ele me alcançou. E que hoje o sangue dele me purifica de todo o pecado. Você pode dar um grado de glória a Ele nessa noite? Aleluia! Alá, Xandarai! Olha o sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Você pode se colocar de pé nessa noite. Cadê o grupo para a gente adorar? Sabe o que eu quero adorar? O louvor que a gente adorou. Ei, medita na letra desse louvor. Tu vai adorando e meditando. E o que é que o louvor diz para nós? Eu não sei o que ele viu. Olha para ti, irmão. Faz essa pergunta para você agora. O que foi que Jesus viu em mim? Olha aí. Pergunta no teu coração agora. O que foi que Jesus viu em mim? Eu estava bêbada.
sei, eu sei que Ele viu, me chamou, te chamou, e nós estamos aqui hoje bendizendo o nome dEle.